Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Nesse vídeo, meus irmãos em Cristo, eu quero comentar sobre um ocorrido muito importante que está acontecendo agora mesmo na Bahia. Rios transbordando por cima das pontes, cidades totalmente alagadas até o telhado de casas, carros flutuando pelas ruas, e as fortes chuvas durante o mês de dezembro no sul da Bahia deixaram até no momento 21 mortos e 70 mil pessoas sem casas. E segundo muitas pessoas, tudo o que está acontecendo na Bahia com as enchentes se deve à ira de Deus que está sendo derramada naquela cidade. E na Bahia existe uma alta concentração de religiões umbandas, ocultistas e os famosos macumbeiros. E muitos estão dizendo que tudo isso está relacionado ao juízo de Deus. Mas será, meus irmãos, que essa afirmação é verdadeira? Será que Deus está enviando juízo para aquela cidade? E para responder isso, nós precisamos analisar primeiramente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única regra de fé. Vamos ao texto bíblico. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E o contexto onde foi dito essas palavras foi quando os magos do Egito não conseguiram repetir as pragas que Deus enviou a Faraó. E essas palavras foram ditas por homens pagãos há mais de 3.000 anos. Observe as palavras dessa citação, meus irmãos. Ímpios e não crentes, reconhecendo que as pragas enviadas ao Egito não eram coisas do acaso ou uma coincidência dos astros ou os deuses egípcios, mas sim era a mão de Deus que estava vindo como juízo sobre eles. Mesmo assim, Faraó ele permaneceu com seu coração duro, sem se arrepender. E quem enviou o dilúvio no mundo nos dias de Noé não foi Deus? Quem enviou a fome nos dias de José, meus irmãos, não foi Deus? Quem enviou as pragas no Egito, meus irmãos, e a enfermidade, não foi Deus? Quem enviou a doença aos filisteus quando a Arca da Aliança estava entre eles, não foi Deus? Quem enviou a pestilência nos dias de Davi? Quem enviou a fome nos dias de Eliseu, não foi Deus? Quem enviou o vento tormentoso e tempestades nos dias de Jonas? Não há motivos, meus irmãos, para analisarmos cada texto detalhadamente nesse estudo, pois os mesmos são bem claros acerca da providência divina. E ele envia as suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã, e espalha a geada como cinza, e ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. E primeiramente, meus irmãos, nós devemos excluir de imediato a posição que Deus não governa esse mundo material. Muitos teólogos liberais têm dito que Deus criou esse mundo e deixou tudo à obra do acaso. Aliás, que segurança nós cristãos temos nesse mundo? Que segurança as pessoas têm em um universo hostil, onde meteoros a todo momento parecem ameaçar esse planeta azul, aonde nós vivemos, e aniquilar a raça humana? E muitos que negam que Deus controla esse mundo material estão negando o testemunho claro das Sagradas Escrituras. Neve, chuva, frio, calor, vento, todos são obra de Deus. E eu não consigo, meus irmãos, entender como alguém pode ser chamado de crente e negar a providência de Deus nesse mundo. E a W. Pink, um pregador e teólogo já falecido, em seu livro Deus é Soberano, publicado pela editora Fiel, escreveu claramente acerca disso em seu livro. Veja comigo. Verdadeiramente, portanto, Deus governa a matéria inanimada, a terra, o ar, o fogo e a água, o granizo e a neve, os ventos tempestuosos e os mares brávios. Todos cumprem a palavra do seu poder e executam a sua soberana vontade. Portanto, ao queixar-nos do clima, na realidade estamos queixando-nos de Deus. E quando os discípulos estavam no barco com Jesus, eles despertaram o nosso mestre, bradando com medo essas palavras: Mestre, não te importa que pereçamos? Em seguida lemos: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. E através desse texto fica nitidamente claro
que o nosso Senhor Jesus é descrito como alguém divino que tem poder sobre a matéria inanimada. Tendo esclarecido que Deus governa a matéria e todas as coisas, então nós passamos a tratar sobre a ira de Deus sobre a Bahia e vamos analisar os textos bíblicos das Sagradas Escrituras. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? E após a queda de Adão e Eva no Éden, Deus pronunciou juízo para a humanidade. E nós vemos no início dos primeiros capítulos da Palavra de Deus, Deus enviando dilúvio por causa do pecado dos homens. Deus enviando as pragas do Egito. Deus enviando fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra. Então, à luz dos textos bíblicos, nós não podemos negar que Deus muitas vezes trouxe juízo a muitos lugares. E esse texto de Amós que eu li para vocês, meus irmãos, deve ser interpretado corretamente, não significando que Deus é o autor do mal moral, mas sim que Deus é soberano e ele traz adversidades e desastres sobre os indivíduos e nações. O mal e os eventos catastróficos que acontecem no mundo fazem parte do plano soberano de Deus. E negar isso é negar a palavra de Deus. E eu creio que muitos me acusarão de, por exemplo, uma doutrina calvinista. Mas isso não é doutrina calvinista. Isso são as Sagradas Escrituras. E para esclarecer melhor o meu argumento, veja outro exemplo comigo. Jeremias, quando observou a calamidade, carnificina que estava acontecendo em Jerusalém, seus olhos se consumiram de lágrimas. E ele disse essas palavras, veja comigo. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia, por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalece os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Porém, quando Jeremias olhou para Deus, ele não pôde negar a verdade e exclamou nos capítulos seguintes: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Ou não podemos citar as palavras de Jó quando ele passou toda aquela desgraça na sua vida? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. E Jó afirmou isso apesar do texto bíblico declarar que saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Isso não seria uma contradição? A resposta é não. Foi Satanás ou Deus que afligiu Jó, meus irmãos? Nas palavras de Jó, foi Deus. Que afirmação mais profunda que nos causa espanto. O diabo, que muitos alegam que está provocando tragédias, na verdade, pode ser o próprio Deus. E as Escrituras dizem que em tudo Jó não pecou com seus lábios. Jó não estava errado em atribuir a sua desgraça, perda de filhos, propriedades ao próprio Deus. Deus era o autor de tudo aquilo. O mal que Satanás provoca só acontece com a determinação de Deus. Veja outro exemplo nas Escrituras comigo, meus irmãos. O Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E Naomi, a sogra de Ruth, que perdeu o marido, os 2 filhos e uma nora por fome e exílio, fez essa afirmação sobre Deus. E ela não estava mentindo, exagerando ou acusando ao Senhor. Era um fato simples e terrível na vida dela. Será que Deus também não trouxe essa desgraça amarga sobre a Bahia para chamar as pessoas ao arrependimento, para trazer juízo para os ímpios, para fazer as pessoas refletirem sobre a brevidade da vida, ou para despertar alguns cristãos que estão dormindo, mesmo nesse contexto de pandemia, que estão dormindo, meus irmãos, espiritualmente? Veja outros textos bíblicos que asseveram isso. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Pois a morada de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Vede agora que eu sou, eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão.
E à luz diante de todos esses textos bíblicos, não podemos negar que desastres naturais aos olhos do homem carnal são mera coincidência. A mão de Deus está lá diante dos textos bíblicos complexos, profundos. Até hoje, meus irmãos, eu confesso que eu e homens de Deus mais experientes que caminham, por exemplo, com Cristo há mais de 20, 30, 50 anos, têm dificuldades com essa doutrina. Dificuldades porque essa doutrina não é palatável e também ela não pode ser compreendida na sua totalidade por causa da nossa mente humana caída, por causa da corrupção do pecado. E quando nós não compreendemos os mistérios de Deus nesse mundo, nós não devemos ser precipitados em atribuir conclusões errôneas que nós não sabemos ou atribuir injustiças a Deus. É melhor nós ficarmos calados como Arão, por exemplo, tio de Moisés, quando ele viu a santidade de Deus sendo derramada nos seus dois filhos, Nadab e Abiú. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade àqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. E também quando nós observamos coisas que nós não entendemos ou compreendemos, eu recomendaria você a ler essas palavras do salmista: emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. E as Escrituras nos dizem que os juízos de Deus são insondáveis, que seus caminhos são inescrutáveis. É necessário que seja assim, meus irmãos, para testar-nos a fé, para fortalecer a confiança em Deus, para promover a nossa submissão à tua santa vontade, à sua palavra, e que não desconsideremos as mãos de Deus na Bahia, mas que o povo baiano possa se recuperar após esse ocorrido, e não somente financeiramente, mas sim se arrependendo e se dobrando diante do senhorio de Jesus Cristo. E esse foi mais um estudo aqui no canal, meus irmãos, um assunto delicado, mas que nós não podemos desconsiderar as mãos de Deus nesse mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva ainda se não é inscrito no canal para acompanhar novos estudos e pregações da nossa Igreja Batista aqui de Campinas. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.